Boa tarde, boa tarde aos que já entraram aqui na sala virtual. Estamos começando aqui bem pontualmente, gente. Eu vou já fazer o convite para a doutora Georgia entrar aqui com a gente, tá? Um momentinho. Boa tarde a todos. A gente já está esperando a doutora Georgia aqui na sala para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Boa tarde, gente. Só um instante enquanto a doutora Georgia entra aqui com a gente ao vivo. Eu acho que deu algum probleminha na conexão dela, mas ela já deve estar entrando aqui de novo ao vivo com a gente. Eu acho que agora ela ativou. Pronto. Deu Boa certo. tarde, doutora. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui começando quase que pontualmente, só alguns minutinhos Oi. depois. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Minha, às vezes essas conexões são meio doidas, viu? Mas acontece. Eu fiquei pedindo para entrar não dava certo. Acho que você não recebia o convite aí. Eu Pronto, mas ajeitei. agora tudo certo, estamos aqui. Gente, já a doutora Georgia, eu vou já fazer a apresentação dela, veio aqui, aceitou o nosso convite de forma muito bacana, está aqui prontamente com a gente, com muita disponibilidade para bater um papo. Hoje a gente vai falar de fonoaudiologia, mais voltada aí às pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos sim. Aqui o nosso bate-papo. Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para quem não me conhece. Eu sou a Michelle, eu sou responsável aqui pelo marketing da Nobre. E a doutora Georgia, que está aqui conosco, nossa convidada especial de hoje, certo? Ela é fonoaudióloga pela Unifol, tem 20 anos de experiência clínica com pessoas com deficiência, mais especificamente com o autismo, é especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiências intelectuais, mestranda em educação pela UFRN e professora de cursos livres e pós-graduação na área do autismo. Ou seja, uma pessoa com bastante propriedade aqui para a nossa área, né? A nossa área de foco, que é o autismo. Seja muito bem-vinda, doutora Jorge. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá bom? Obrigada, Michelle. Vamos tentar contribuir um pouquinho, né? Não é tudo não que eu sei. Mas a gente vai contribuindo juntos, né? E aprendendo juntos. Então, a gente tem, pessoal, na realidade, alguns tópicos que eu e a doutora a gente separou para a gente tratar e também pegar algumas dúvidas que o pessoal foi mandando na nossa caixinha de perguntas. Eu não sei se vai dar tempo, assim, da gente falar tudo, né, doutora? Porque, assim, acaba sendo muita coisa, mas a gente vai tentar pincelar aí as principais informações, tá? Antes da gente começar, eu gosto sempre de falar dessas lives que a gente está fazendo, que o motivo de nós termos iniciado essa pauta do autismo, que graças a Deus tem atingido muitas pessoas, é por conta do Nael, que é o nosso personagem autista da nossa turminha. E através dele a gente tem feito um trabalho social com muitos profissionais, já trouxemos psicólogos, musicoterapeuta, estamos aí com associações, mas todo esse projeto social, né, que gerou esse engajamento todo é por conta do Nael. Tá bom? A doutora Jorge já está conhecendo o Nael, né? Já viu direitinho aí tudo. Lindo receber Então, os kits, né? É muito fofo. E tem uma personalidade toda diferente, né? exatamente. Obrigada, doutora. Então vamos lá.
Para a gente iniciar, doutora, eu queria que assim, você pudesse comentar com a gente, assim, para a gente dar a parte introdutória, né, para depois a gente ir evoluindo um pouco, né? O que que a gente pode observar no primeiro ano de vida da criança em relação à linguagem? Bom, o primeiro ano de vida, a gente fala assim, que é o ano em que a criança, o bebê, ele é a esponja, né? Esponja para tudo, para todos os estímulos que chegam até ele. Então a gente acha assim, o bebê tá ali, ele não sabe de nada ainda, então muitos bebês nesse primeiro momento ficam muito quietinhos ali, sem muita estimulação. E é naquele momento ali que é o mais importante. Então, assim, conversar com o bebê, olhar no olho do bebê, né? Na hora da alimentação, seja ela na amamentação, ou seja ela na mamadeirinha, tá ali olhando no olho, na hora do banho. Então, assim, esse primeiro ano é um ano em que o bebê está ouvindo tudo, está olhando para todos os estímulos visuais, o que tem de colorido, o que tem de luz, o que tem de vozes. Então, é ali que ele está reconhecendo a voz da mãe que ele escutou durante toda a gestação, é ali que ele está ouvindo a voz das pessoas que estavam perto da mãe na gestação, está reconhecendo, para que a partir do segundo ano, do começo do segundo ano, ele comece a expor, né? A expressar o que ele aprendeu ao longo desse primeiro ano. Então, o primeiro ano é um ano muito importante para que ele receba todas essas estimulações necessárias. Então, é importante mesmo que no primeiro ano o bebê conversem com o bebê, que mostrem cores para ele, que estejam perto dele, que olhem no olho dele, né? E não deixar o bebê ali paradinho. A nossa vida está muito corrida, né? Então, muitos bebês, assim, que ainda estão no colo, que ainda não andam, ficam muito expostos às telas, né? E aí acaba que esse primeiro ano, muitas vezes o bebê passa muito tempo na tela. E aí, assim, muitas estimulações que ele podia estar ganhando, tátil mesmo, estimulações em terceira dimensão, acabam ficando ali na tela, né? E aí a gente recebe muitas crianças com atraso no desenvolvimento, às vezes, que não têm, né, que não teriam atraso de desenvolvimento apenas pela falta de estimulação mesmo. Então, o primeiro ano é um ano muito fundamental para a área do desenvolvimento infantil em geral, não só para a fala, mas para a área do desenvolvimento infantil em geral, né? Crianças que precisam ir para o chão, que precisam engatear, que precisam, né? Então, existem aquelas crianças que ficam ali no colo ou no carrinho, e aí perdem o desenvolvimento motor também. Né? Então, o primeiro ano é importante de uma forma geral, para o desenvolvimento da criança. Para desbravar, né, doutora? Digamos assim, o mundo, né? É naquele primeiro ano que ele está ali absorvendo, né? É uma esponjinha. Para poder ele começar a falar, começar a se expressar, começar a andar. Então, tudo ele aprende ali naquele primeiro ano. Não é que o primeiro ano ficou em branco para ele começar a fazer tudo do segundo, não. O primeiro ele está aprendendo, né? E aí é E olha, importante a gente, gente que devagar. ponto importante que a doutora Georgia tocou, a questão do uso das telas, né? Que aí a criança fica ali, o bebê, todo tempo com tela, 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 justamente, às vezes, eu não falo nem criticando, porque assim, a gente sabe que, É, infelizmente, hoje os pais precisam trabalhar. É é. complicado. Não Principalmente é. até para essas atividades remotas, ou os profissionais autônomos, que não necessariamente vão tirar aquela licença maternidade, tem ali aquele respaldo financeiro e Sim. etc, né? Mas é uma coisa que precisa haver realmente essa conscientização, que vai existir um prejuízo. Que, Isso. aliás, hoje Nós já é muito também falado sobre isso, né? Nós também estamos muito na telas, né? Então não é só os bebês, as crianças, os adolescentes, nós, adultos. Então, assim, nós estamos vivendo uma era que todo mundo está conectado todo o tempo. Né? E aí, naquele momento de início de aprendizagem, de início de desenvolvimento, é tão mais prejudicial. É prejudicial para todos nós, mas é tão mais prejudicial, porque em um ano ele aprende assim muita coisa. Onde as conexões cerebrais dele estão em maior movimento, né? E esse movimento ele vai diminuindo com o tempo, né? Então, o primeiro ano é o ano que está ali, a gente chama de plasticidade cerebral, é onde a plasticidade cerebral está a 1000. Então, na hora que ele coloca uma tela, assim, muitas conexões acabam não se movimentando, não funcionando e não absorvendo o que era para absorver, né? Então, em todas as idades, muita tela é prejudicial, a gente sabe disso. Isso está, assim, mais do que falado. Mas o primeiro ano de vida é, assim, fundamental de que a criança não se utilize desse recurso, né? A gente utilize outros recursos mais concretos, brinquedos, pessoas, né?
Claro. Porque as pessoas e os brinquedos mais concretos são bem mais serão bem mais proveitosos, né, nessa fase. E a comunicação, doutora, assim, ela não se resume só à fala, Não, né? não. A comunicação, ela é muita coisa. A comunicação gestual, as expressões faciais, né? Como a criança, naquele primeiro momento ali, tem meses, a criança está balbuciando, às vezes solta aqueles sonzinhos iniciais, né? Muitas crianças com TEA não balbuciam, né? Um sinal que a fonoaudióloga sempre fica bem atenta. Primeiro ano, muitas crianças que futuramente terão um diagnóstico de TEA, naquele primeiro ano ali, não balbuciaram, ou balbuciaram muito pouco. E o balbucio é o treino para começar a falar. Então, Sim. aquele balbucio é o primeiro treino. Ele está ali experienciando os sons da fala. Ele está, né, testando o que é que vai dando certo e o que é que ele vai sendo olhado. Então, se ele vai mamãe e a mamãe vem, então provavelmente aquele sonzinho ali funcionou para alguma coisa. Funcionou para a mamãe dele vir. Então, é nesse comecinho que ele está experienciando esses primeiros movimentos, né? E aí expressões faciais, gestos, se ele aponta para a figura, né? Hoje eu estou muito na onda da comunicação alternativa, né? Então é o meu foco de estudo mesmo hoje. Então, assim, as crianças que não conseguem, né, não conseguem falar, vão existir algumas crianças que não vão conseguir falar. E aí tem outros meios que a gente precisa oportunizá-las para que elas se comuniquem. Porque a comunicação não é só a fala. A fala é o que a gente mais espera, é o que é mais aceito socialmente, mas a gente precisa oportunizar todas as pessoas, independente delas terem fala ou não, delas se comunicarem, dizerem o que querem, falarem como estão se sentindo, sejam elas surdas, sejam elas autistas não verbais, sejam elas crianças com paralisia cerebral, enfim. Tem uma gama de pessoas que não conseguem desenvolver a fala, inclusive adultos ou idosos que sofreram algum acidente e ficaram e perderam a fala, né? E mesmo assim, esses instrumentos para a gente oportunizar essas pessoas de falarem é importante. Existem pranchas de comunicação alternativa, existem vocalizadores que a gente aperta e o vocalizador fala por nós, né? Mas a gente precisa dar oportunidade. Então é muito importante conhecer sobre formas de se comunicar para poder a gente conseguir inserir no nosso dia a dia. Sim. Doutora, e assim, quais são basicamente assim, as formas, os sinais, né? Digamos assim, eu sei que cada deficiência vai ter a sua peculiaridade, até mesmo as crianças que não têm deficiência, mas assim, para eu perceber que a criança necessita desse tratamento de fonoaudiologia. E principalmente Bom, levando para os autistas, né? Claro. Bom, assim, tem alguns sinais que a gente vai percebendo, né? O professor, a família, vai percebendo nesse início do desenvolvimento, né? Que a criança está demorando muito a falar, né? Então, assim, os nossos pacientes, a maioria chega assim. Às vezes o paciente tem muitas outras dificuldades, mas aí pega na fala. Não, mas ele não fala ainda, mas ele não fala ainda. Quando é que ele vai falar, né? Então, assim, quando a gente já nota isso, a criança está demorando a falar. A criança tem 1 ano e meio e não solta nenhum sonzinho, não tem, né, nenhum sonzinho que ela fica balbuciando, enfim. A gente precisa procurar fono quando essa falinha não está aparecendo. A gente precisa procurar profissionais também, terapeutas, quando a criança não olha no olho, naquele primeiro ano de vida, quando a criança não imita, né? A imitação é um pilar comportamental muito importante. Então, existem crianças que não sabem imitar. E a gente sabe que crianças neurotípicas, crianças que não têm nenhuma dificuldade, naquele primeiro ano elas já conseguem imitar algumas coisinhas. A gente dá tchau, a criança dá também, Sim. né? Então, existem algumas imitaçõezinhas no primeiro ano de vida que a gente já vai observando. Então, a criança que não imita, não consegue imitar, a gente precisa estar atenta também, porque a imitação ela leva a criança a aprender muitas outras habilidades. Então, criança que não imita, criança que não está soltando nenhuma. Às vezes a criança não solta nenhuma palavrinha, mas ela está ali ensaiando, ela está fazendo um balbucio. Mesmo que o balbucio seja um pouco, às vezes, tardio, né? Às vezes o balbucio não tá ali nos 9 meses, nos 10 meses, a criança ficou mais caladinha, mas quando dá 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, ela começa a balbuciar. Ela tá tendo um atraso um pouco de fala, né? Mas ela tá balbuciando. Só que existem crianças que não fazem nem aqueles sonzinhos, né? Aí realmente é um fator preocupante que precisa ser
realmente procurado um especialista, um profissional de fonoaudiologia, para avaliar nesse início e a gente correr com a estimulação precoce, né? Quanto mais precoce for a estimulação de fala, de linguagem, de desenvolvimento infantil em geral, é aquilo que eu falei, né? As conexões cerebrais estão mais Sim. ali fervorosas, Latente, né? né, digamos. Latente, a plasticidade cerebral está muito mais agitada e a gente precisa ir aproveitando esse momento para estimular, né? Existem famílias, às vezes escola que não estão tão atentas e que aí vai passando o tempo, vamos esperar o tempo dele. Não existe esse negócio do tempo dele, a gente precisa deixar de lado é o tempo de cada um, né? Eu fico meio receosa de falar sobre o tempo, sabe? Porque a gente precisa ir olhando o que é que faz parte daquela idade ali de desenvolvimento. Que marco a criança precisa estar atingindo em tais idades. Então, se a gente for deixando o tempo passar, a gente vai perdendo o tempo de estimulação, né? Então, sempre estar atento. Tem dúvida? Pergunta o pediatra, pergunta o fono, né? Eu acho que é importante. A partir de qual idade, doutora, a criança já pode começar a fazer o tratamento com fono? Pequenininha, né? Muito. Existe estimulação precoce com crianças com menos de 1 ano, né? Quando a gente nota essas alterações. A criança não olha no olho, a criança não balbucia, né? Existem alguns sinais que eles já podem ser estimulados antes de completar o primeiro ano de vida. Tá aí uma coisa que eu realmente não sabia. É. Então, assim, é importante. Esse olhar no primeiro ano de vida é importante, é bem importante, né? Então, às Sim. vezes, assim, a criança provavelmente às vezes não vai ter. Pode ser que ela não tenha nenhum problema futuramente. Mas que naquele primeiro ano de vida ela não está atingindo os marcos do desenvolvimento para 10 meses, para 11 meses, e ela está um pouco mais atrasada, a gente já começa a estimular a partir daí mesmo. Porque, assim, trazendo muito aí para essa questão do autismo, acontece muito essa situação, às vezes, eu já conheci, por exemplo, né? Ainda mais agora que eu estou frequentando mais associações, essas coisas. Sim, E, às vezes, eu já vi crianças mais velhas que não falam. sim, E muitas mães me relatam que no início, né, quando são mais novas, porque, assim, é todo um processo do diagnóstico, né? É um mundo que vai ali se desdobrar para você que você verdadeiramente desconhece. E sim, ainda com o fator de que é uma coisa muito peculiar, cada criança pode apresentar aquilo de uma forma, sim. né? Tudo é muito Isso novo. E às tudo é vezes muito as novo. mães Cada criança, falam e que cada criança autista é diferente da outra, ainda tem isso, é assim. isso que, Não é é isso só que eu porque é estou um te autismo, falando. né? Cada um é um mundo. E às vezes, muitas mães já me comentaram assim, que elas ficavam muito ansiosas com a questão da fala. Tipo, será que algum dia vai falar? Isso. Digamos Eu assim, já tive, né? eu já tive pacientes que começaram a falar com 7 anos, com 8 anos, né? É mais improvável, né? As crianças que verbalizam, muitas vezes ali nos 3, 4 primeiros anos de vida, a gente já começa a ver algumas palavrinhas aparecendo. Mas existem casos e casos, dependendo da estimulação. Às vezes, um pouco mais tarde, ele não teve a estimulação ideal, mesmo sendo uma criança que poderia ser um falante, e teve uma estimulação um pouco mais tarde, conseguiu absorver e conseguiu expressar, né? É mais difícil, mas pode, né? Mas existem, assim, uma porcentagem de mais ou menos uns 30% de crianças com TEA que não vão falar, que vão ser não verbais. E aí, isso não quer dizer que elas não estão entendendo e que elas não querem se expressar, né? Elas querem se expressar e aí a gente precisa, é aquilo que eu falei, a gente precisa oportunizá-las a conseguir dizer o que elas querem, independente de como seja, que seja com gestos, que seja com figuras, enfim, existem uma gama de oportunidades que a gente pode dar para essas crianças, né? Assim, e sempre brincar muito com a criança, mostrar através dos brinquedos, que é a atividade, que é o ofício delas, através dos brinquedos, das brincadeiras, vida real, né? Modelar alguns comportamentos, sempre tentar manter o contato ocular, trazer o contato dela ocular. Ela não está olhando, a gente dá uma ajudinha para que ela olhe no nosso olho, né? Então, assim, se utilizar mesmo da parte corporal, fazer brincadeiras, levar a lugares socialmente, né, bons para ela, parquinhos, né? Ver realmente, acompanhar de perto como é que está na escola. Então, assim,
cabe a nós, profissionais, mães, professores, ter esse olhar para quanto mais cedo a criança conseguir ser olhada e estimulada, é melhor, né? Agora, doutor, eu achei muito interessante esse percentual que você trouxe, dos 30%. Quer dizer, que é mais ou menos uma estimativa, digamos assim, dos autistas que vão ser não verbais realmente, né? Isso. Isso é uma coisa que É um número. tem alguma correlação com o nível de suporte dele, doutora? Isso é nível 1, nível 2, nível 3 ou não? Na maioria das vezes, as crianças que são o nível 1 de suporte, elas, na maioria de suas vezes, elas falam, né? Realmente Sim, precisam de um pouquinho suporte para conseguir realizar as atividades de forma mais independente, que é o que a gente quer. Nível 2 e 3 de suporte aparecem mais crianças não verbais, eu né? imaginei, É, imaginei. quanto maior o suporte, mais difícil ela ter oralidade funcional, né? O que é uma fala funcional? Ela conseguir, através da fala dela, interagir com as pessoas, interagir com os objetos, interagir com os colegas. Então, é assim, a partir da fala dela, ela consegue interagir com o ambiente que ela está ali circundando. Isso é fala funcional. Então, a maioria dos autistas, mais nível 2 e nível 3 não tem essa fala funcional. Às vezes tem alguma fala, a gente vai trabalhando em relação a isso, a gente trabalha dia após dia para que isso aconteça, mas às vezes a fala é disfuncional. Às vezes ele Sim. imita uma falinha do desenho, às vezes ele imita uma fala mais cotidiana da casa dele, né? Às vezes a criança está com fome e aí imita um desenho que na hora que o personagem está com fome ele fala, né? Estou com fome. E às vezes não é a fala dele, mas a gente chama de ecolalia. Ele Sim. trouxe essa falinha lá do desenho para poder tentar dizer que está com fome. E às vezes a família não entende, a professora não entende por quê. Acha que ele está só imitando uma falinha e não está ali funcionando, né? Para ele pode ser que ele vai experimentando para ver se funciona. Mas para as pessoas que estão ao redor não está funcionante. E aí o nosso trabalho maior realmente é tornar essa fala, essas palavrinhas mais funcionais. Doutora, a fono, né, digamos assim, qual é a frequência normal que é feito para as crianças? É 2 vezes, 3 vezes por semana, uma vez por semana? Como é que funciona? Michele, isso depende muito da avaliação, né? A quantidade de sessões semanais a gente vai ditar de acordo com a avaliação que foi feita nessa criança. Então, quando a criança precisa de menos suporte, quando a criança a família consegue ser participativa, ser protagonista mesmo dos tratamentos, a gente consegue passar algumas atividades para que a família consiga fazer, a gente consegue deixar ela menos tempo em sessão mesmo, né? Quando a criança precisa de mais suporte de fonoaudiologia, crianças com apraxia de fala, o que é apraxia de fala? É uma dificuldade motora mesmo dos músculos de organizar os fonemas da fala. Então, a criança consegue, muitas vezes, compreender muita coisa, mas na hora que ela pensa na palavra mamãe e ela vai falar mamãe, não sai mamãe. Ela tem uma dificuldade articulatória motora mesmo. E aí, às vezes, o treinamento de fonoaudiologia, né, as sessões precisam ser mais intensivas. Sim. Então, assim, depende muito da avaliação do que foi encontrado para poder a gente conseguir organizar a quantidade de sessões semanais. Doutora, você acredita que a gente recebeu no mês passado o Rodrigo, né? Que é o musicoterapeuta. Ai, meu Deus, maravilhoso. E aí, por ser uma coisa mais nova, né? Obviamente não é uma coisa tão difundida e conhecida como terapia ocupacional, por exemplo, como fonoaudiologia, é diferente. Eu fiz Sim. uma pergunta para ele que outras pessoas já tinham perguntado, né? Porque, assim, a gente sabe que é complicado uma criança com autismo, porque, assim, ela precisa de muita coisa. É um conjunto, né? Não é só a TO, não é só o fono, a música, são todos. E acaba, infelizmente, que tudo isso tem um custo. E aí, uma pergunta que eu fiz até para ele, né? Se o plano de saúde geralmente cobria, porque até por não ser uma coisa tão conhecida. Então, para você ter noção, ele até comentou que muitos pais, para conseguirem, tinham que entrar com uma medida liminar para ter direito, né? A fonoaudiologia, por ser uma coisa mais conhecida, eu penso que já seja mais fácil, né? A fonoaudiologia hoje ela já está realmente como
uma terapia fundamental para o desenvolvimento da criança com TEA, né? E dependendo daquela primeira avaliação ali do neuro, que o neuro vai fazer as indicações terapêuticas, ele indica ou não. Na maioria das vezes, o neuro indica logo a fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, que é o trio de profissionais base mesmo para a terapia inicial do atendimento para criança dentro do espectro, né? Sim. Mas, às vezes, os profissionais fazem essas avaliações e, às vezes, a criança assim, não necessita. É melhor que ela faça uma musicoterapia, é melhor que ela faça uma psicopedagogia, enfim. E aí, entre os profissionais, a gente vai avaliando e vai vendo quais são as melhores estratégias para que aquela criança cresça. Até porque a gente lotar a criança de terapia também não é ideal, né? Porque aí a mãe diz, não, ele tem 2 anos, eu vou aproveitar toda a plasticidade cerebral dele e vou ficar em terapia o dia inteiro. E aí a criança fica muito cansada, muitas das nossas crianças ficam cansadas, ficam fadigadas. O que elas aprenderam lá na minha sessão nem dá tempo elas irem generalizando no ambiente dela social, porque ela já está em outra terapia, já está em outra, já está em outra. Então, às vezes não dá tempo, isso acontece real mesmo, não dá tempo ela aprender fora do consultório o que eu ensinei, porque ela chega em casa depois de não sei de quantas terapias e vai dormir. E a coisa já está na escola. Então, essa multidão de terapias para criança não é assim, a gente não indica. Né? Isso também não quer dizer que a minha criança que eu atenda passe a vida inteira na fonoaudiologia. A criança, ela pode fazer a fonoaudiologia por um tempo, até se tornar autônoma, até se tornar funcional na linguagem dela, cotidiana, e ter alta da fonoaudiologia, né? Sim. E aí ela ficar só em outras terapias que ela precisa desse suporte. Então, nenhuma terapia é eterna, né? Quando a criança ou o adolescente, ou mesmo o adulto, eles se tornam autônomos em algumas habilidades, a gente vai revendo qual é a melhor terapia para o momento, né? Se é musicoterapia, se é teatro, se é... Enfim, a gente vai vendo o que é melhor para aquela criança ou adolescente e se tornando autônomo, conseguindo usar a linguagem de forma mais funcional. Doutora, o Rubens está aqui participando com a gente, é nosso colaborador lá do escritório. Ele fez aqui um comentário que eu achei muito legal. O filhinho dele é autista, certo? E ele tem 4 anos, sabe? E faz também fono, né? Mas ele está comentando aqui que a sessão é de apenas 30 minutos e é uma vez por semana, que assim, acaba sendo muito pouco tempo. Essa questão da sessão, né, dele? Assim, às vezes os planos de saúde, ele não cobrem todas as sessões que a criança necessita. Então, quando o plano de saúde não cobre todas as sessões que a criança necessita, aí a família precisa rever, assim, onde pode complementar, né? Existem alguns lugares gratuitos que fazem também sessões de fono, de tudo, terapia ocupacional, psicologia, algumas faculdades, universidades que têm esses núcleos, mas o plano de saúde, às vezes, ele não cobre todas as sessões que a criança necessita. Precisa fazer uma avaliação, ver se é isso mesmo, né? Junto com o neuro, enfim, para ver se essa sessão vale a pena. Foi o que eu tinha te falado. Às vezes, só uma sessão, mas com a orientação parental, a orientação dos pais, a orientação da escola, às vezes a criança consegue ir aprendendo no decorrer da semana, mesmo sem ter a fonoaudiologia ali cara a cara, né? Tete a tete, como a gente diz. Então, assim, muitas das crianças que eu atendo uma vez por semana, eu consigo orientar as famílias para que a família dê continuidade durante a semana. E aí a criança repetindo o comportamento, repetindo, ela aprende. Eu tenho muitas famílias que eu ensino numa semana algum comportamento, alguma habilidade, e na outra semana a criança já vem com o comportamento aprendido, porque passou a semana inteira treinando. Então, existe muito essa questão da família ser protagonista do tratamento da criança. Né? Não adianta a criança ir para 4 sessões semanais, passar meia hora em cada sessão, se o resto das 23h30 ela não fizer nada em relação àquele aprendizado. Entende? O dia tem 24 horas. Se for só meia hora, mesmo que seja 4 vezes por semana, se for só meia hora e o resto do dia ela não vê mais nada sobre aquele assunto, ela também não vai aprender. Né? Então, se for um dia, mas que essa aprendizagem ficar sendo replicada
durante a semana, né? Isso é o que diz a análise do comportamento aplicada, é repetição, repetição, Sim. repetição, repetição, a criança aprende, não só a criança, qualquer pessoa aprende, né? Então, às vezes a gente fica, mas é muito grave, será que aprende? Se a gente usar as estratégias de aquisição mesmo de desenvolvimento, não adianta a gente querer ensinar uma coisa muito difícil, mas se a gente for ensinando em passos curtos, com muita repetição, qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente, idoso, aprende, né? A repetição leva a gente à perfeição, à aprendizagem, né? Então, só ter cuidado, né? Nós, enquanto profissionais da área, em traçar metas atingíveis. Não adianta a gente traçar uma meta lá na frente, que a criança ainda precisa de pré-requisitos para conseguir aprender aquela habilidade na frente. O que eu tenho que ensinar primeiro é os pré-requisitos, a escadinha, até chegar no comportamento mais difícil. Agora, doutora, eu acredito que até pelo próprio transtorno mesmo, né? E a característica que a criança tenha, deve ser muito gratificante você ver aquela evolução ao longo do tempo. Sim. Principalmente quando existe esse protagonismo da família. Eu achei isso muito interessante. Sempre quando eu estou fazendo live com vocês, eu tenho um papel que eu saio anotando. Olha, eu já aprendi tanta coisa. Graças a esses profissionais que vêm aqui, sabe? Eu digo assim, deve ser muito interessante você observar essa evolução, né? Até um ponto de você dar uma alta, né? Você vê todo aquele benefício, de fato, concretamente ali, naquele desenvolvimento, né? Michele, quando a gente segue instrumentos, né? Instrumentos de avaliação, instrumentos validados, né? A gente trabalha com embasamento científico, a gente consegue saber mapear as habilidades que a criança sabe fazer e a partir desse mapeamento de tudo que a criança sabe fazer, a gente ir elaborando estratégias para ver o que é que falta ela aprender para aquela idade dela. Né? Sejam habilidades de imitação, habilidades de solicitar, habilidade de nomear coisas, habilidades de conversar, enfim, existem uma série de habilidades que são descritas em vários protocolos, né, que a gente utiliza como embasamento mesmo para o nosso dia a dia, e a partir disso, de protocolos que foram testados no mundo inteiro, com milhares de pessoas, a gente vai traçando as estratégias e caminhando para que o desenvolvimento daquela criança fique pelo menos perto de ser nivelada com a criança da idade dela, que não tenha nenhuma outra dificuldade de desenvolvimento, né? Então, é importante que seja seguido. Não adianta receber uma criança e a gente não fazer uma avaliação consistente, porque aí realmente o caminho fica tortuoso, né? Eu preciso de uma avaliação consistente para ter um caminho retilíneo e conseguir ver os avanços. Eu só consigo ver de verdade os avanços quando eu estou trabalhando desse jeito, né? Traçando metas e ticando quando a criança vai aprendendo e fazendo novos objetivos e ticando de novo. Então, assim, dessa forma, eu consigo... foi isso que a análise do comportamento, o ABA, né, trouxe para mim, né? Essa organização mesmo de organizar metas, organizar estratégias e ver realmente através de gráficos, enfim, o que a criança está aprendendo. Então, fica muito mais visível, visual, e isso é um grande reforçador para mim, né? Então, quando eu vejo que a minha criança está evoluindo, então estou no caminho certo. Sim. Né? Quando eu vejo que minha criança não está evoluindo, o problema não é dela, o problema é meu. Então, eu tenho que vir para mim, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que não deu certo nessas minhas estratégias, vou modificar, porque a minha criança precisa aprender. Né? E é muito reforçador quando eu vejo a criança evoluindo, quando eu vejo a criança começando a falar, quando eu vejo a criança começando a nomear. Ah, mãe, ela já tá conseguindo, eu pergunto para ela o nome dela, a idade, o nome da mamãe, o nome do papai, ela já responde tudo. Então, a criança que não falava já consegue fazer, né, várias trocas verbais, várias trocas de turno no diálogo. Então, isso é muito gratificante mesmo. Doutora, eu queria que você falasse um pouco para a gente de uma coisa também que está acontecendo bastante, né? Principalmente porque antes, assim, não era tão conhecida essa questão do autismo. Eu não sou da área da saúde, mas eu acredito que isso não era um diagnóstico que era dado, assim, há 10, 15 anos. A gente não ouvia quase falar nisso. Não existia toda essa inclusão, né? Então, eu acredito que hoje está acontecendo, de fato, muitos diagnósticos tardios.
Muitos. Tanto, até em adultos, inclusive. E que, de Idosos. repente, eles tinham alguma lacuna dentro deles que eles não sabiam do que se tratava, ou uma dificuldade, entende? Assim, de uma certa forma, talvez até os tranquilize, porque eles, de repente, não, meu Deus, olha, o que eu tinha era isso. Consigo dar pelo menos um nome para algo que eu não compreendia. Isso. É, Michele, assim, os diagnósticos hoje estão muito mais consistentes, né? Antigamente os estudos ainda estavam iniciando, né, realmente, e só era dado diagnóstico de autismo em pessoas mais graves, né, em pessoas com nível 3 de suporte, que eram chamados de severos, né, e aí as crianças com autismo, que hoje a gente vê que precisam de pouco suporte, iam levando a vida, iam, claro, obviamente, tendo ali problemas no seu desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento social, né? A gente dizer, aquela pessoa ali é esquisita, aquela pessoa ali é muito tímida. Eu acho que todo mundo, todos de nós, na nossa infância, a gente teve colegas na escola mais calados, né? Que não conseguiam interagir socialmente, porque esse é um traço muito marcante, né? A interação social de pessoas, por exemplo, nível 1 de suporte. Então, às vezes, ela cognição tá ok, ela consegue ter uma linguagem ok, porém, a dificuldade social é muito grande, né? Às vezes parece timidez, às vezes o que ela fala não tá na hora correta ali do outro entender, né? Não consegue, a pessoa com autismo às vezes não consegue, maior, não consegue fazer uma inferência sobre o comportamento do outro, não consegue opinar sobre o comportamento do outro, né? Porque ele não consegue entender uma piada, não consegue entender uma ironia, fica meio perdidão ali e as pessoas acham que a pessoa é esquisita. Então, na hora que recebe aquele diagnóstico mais tarde, mais tardio, como hoje a gente tem muita gente, né, recebendo diagnóstico adolescente, adulto e às vezes idosos também já estão recebendo diagnósticos mais tarde. Tem mães que eu atendo que receberam o diagnóstico depois do diagnóstico do filho, né? Então, teve o diagnóstico do filho e aí ela começou a se perceber e ela teve o diagnóstico também. Então, Nossa, é que importante. interessante. E eu acho assim, importante para o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, né, para essas pessoas que foram tentando ali se virar ao longo da vida com essas dificuldades sociais, com essas dificuldades de entender, né, as ironias da vida, e aí elas conseguem se reconhecer. É isso que você falou, elas conseguem se reconhecer. Hoje tem vários Instagrams de vários adultos com autismo e que relatam o dia a dia, né? E aí é importante, eu sempre indico, né, para os meus pacientes maiores, vamos assistir o Instagram de fulano, de tal, de cicrano, porque aí eles conseguem se ver. Meu Deus, eu sou desse jeito, eu realmente não tenho paciência para tal coisa, eu realmente, quando vou para um ambiente barulhento, eu chego em casa com dor de cabeça, fadigado, né, que a gente chama da fadiga social, né, que isso acontece muito, pessoas adultas, ou até crianças, que vão para lugares muito barulhentos, mesmo que elas tolerem o barulho, né, elas chegam exaustas ao final do dia, né? Então, assim, são características que vão sendo encontradas ali e que são importantes para o autoconhecimento. Eu acho que é a principal coisa. Mas é isso. Hoje os neuros estão olhando realmente as minúcias, né? Os comportamentos mais inespecíficos, assim, os comportamentos mais simples que ele não percebia antes e aí acaba fechando os diagnósticos mais tarde. É isso mesmo. E é Nossa, importante. A gente tem doutora, muito. hoje a gente até tinha comentado, logo quando a gente conversou, só nós duas, a questão do índice, né? Porque ele cresceu muito de forma galopante. Hoje a quantidade de crianças, a questão de nascidos, eu queria até, por favor, que você repetisse, para a gente deixar registrado aqui. Acho que em 1900, deixa eu lembrar, mais ou menos em 2005, era 150 um para cada 150 nascidos, né, em 2005. O último agora que foi feito, um a cada 32 nascidos. Então, é um índice muito alto,
né, de pessoas com autismo, e juntam aí pessoas que estão tendo diagnóstico tardio também, né? Eles fazem uma média Sim. para ver Eu já ia mas até perguntar, porque tem essas pessoas que são diagnosticadas depois, né? isso, e aí entra nesse bolo, né? Sim. Então, mais ou menos, uma a cada 32 pessoas está dentro do TEA, né? Dentro do espectro. E aí, assim, a gente precisa. Esse mês é um mês importante, é um Sim. mês de conscientização, é um mês que a gente precisa dizer o que é o autismo, a gente precisa que os professores saibam o que é autismo, que consigam adaptar as atividades curriculares das crianças que estão ali, consigam enxergar as crianças que são mais tímidas, que são mais caladas, mas que precisam do suporte, né? Orientar as crianças das salas de aulas para que elas tenham mais empatia pelo outro, Com certeza. conheçam, né? Nós mesmos, a gente precisa estar em todos os meios de divulgação dizendo que é o autismo, que essas pessoas às vezes precisam de um apoio, que às vezes contar piada e ficar rindo sem explicar, não, assim, acaba que não vai adiantar muita coisa. Então, assim, a conscientização sobre o espectro é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. Todos os dias. A gente tem muitas pessoas autistas no nosso meio e a gente precisa acolhê-las, né? Reconhecer elas como gente, como indivíduo e tratar bem, até porque não tem como, é muita gente. É muita gente ao nosso redor. Além de ser o mês da conscientização do autismo, é o mês também da saúde vocal. Ou seja, tem tudo a ver, doutor. Você foi escolhida literalmente a dedo, viu? Tem tudo a ver com a fonoaudiologia, né? Tudo a ver. A saúde vocal Gente, no mês de abril. nós já estamos aqui em quase 45 minutos de bate-papo, muita informação bacana. E a última coisa que eu queria perguntar, doutora, se alguém mais não mandar nenhuma dúvida ou nenhum comentário, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade. Aproveitem aí a doutora Georgia, viu? Para tirar dúvidas. Mas eu queria que a gente trouxesse, como último assunto, que a gente já havia elencado, a questão da seletividade alimentar. Para você falar um pouquinho aí, dar uma pincelada aí para a gente, por favor. Michele, a seletividade alimentar a gente fala sintoma, né? É um sinal que aparece muito em pessoas dentro do espectro, né? O que é a seletividade alimentar? É uma pessoa que não come de tudo, né? Ela tem algumas preferências, às vezes as crianças não conseguem dizer, ainda são muito pequenas, não conseguem dizer, mas não conseguem chegar perto. Ah, ela só come alimentos amarelos, ela só come alimentos brancos, existe isso, né? E aí a pessoa vai crescendo, às vezes até consegue experimentar algumas coisas, mas tem pessoas muito restritas, que comem 5, 6 alimentos. Pronto, só 5, 6 alimentos da vida toda, né? E aí entra o trabalho da fonoaudiologia diretamente, entra o trabalho da terapia ocupacional, porque muitas vezes são questões sensoriais, que a criança não consegue comer alguma coisa mais melada, não consegue comer alguma coisa mais crocante, não consegue comer alguma coisa, enfim. E aí a terapia ocupacional entra nessa questão da intervenção sensorial, a fonoaudiologia entra nas outras questões de motricidade, mastigação, de percepção de cheiro, enfim. Mas como é que a gente fala? É uma inabilidade que precisa ser trabalhada 24 horas por dia, né? Então, muitas vezes a família vai até o consultório, tem algumas orientações para a gente seguir, tem alguns manejos que a gente vai fazendo de aproximação sucessiva, então a gente vai aproximando a criança aos poucos desses itens aversivos para ela, desses cheiros aversivos, e vai brincando, enfim, até chegar à boca, né? A boca é o último caminho, então até chegar à boca tem outras questões que a gente vai trabalhando. E aí, às vezes, em casa, a família não dá continuidade. E o alimento, ele precisa entrar muitas vezes por dia, né? E aí, quando a terapia acontece só no consultório, a gente também não consegue muitos avanços. A gente consegue avanços bem bons quando a gente tem essa participação da família no processo de seletividade, né? A seletividade, assim, muitas vezes a família não sabe, não quer comer nada, essa criança não quer comer nada. Empurra, grita, enfim. É bem cansativo para a família, as crianças que têm, porque a família quer o quê? Não, eu quero é que ele coma, né? Eu preciso que ele coma. Claro, né? A gente que
que é mãe, a gente sabe que quando a criança não come, assim, alguma coisa de muito errado tem. Então a gente precisa que a criança coma, porque senão ela vai ficar doente ou não vai ficar bem. E aí a gente precisa trabalhar várias estratégias para que esse repertório alimentar cresça. E que a criança não se alimente só de... Eu já atendi um paciente que ele só comia uma coisa. Uma, que era leite. Mas e ele já era grande, 8 anos. Ele só tomava leite o dia inteiro. Só leite, né? Então, assim, era muito difícil. Ele não aceitava nenhum cheiro diferente, nenhuma textura, né? Então, assim, são dificuldades muito complicadas, mas que trabalhando em conjunto, família, escola, terapeutas, todo mundo junto, a gente consegue. E assim, quando os terapeutas também conseguem se mesclar, né? Eu não consigo trabalhar sozinha. Então, a fono, eu tenho a minha TO, tenho a minha psicóloga, a gente se mescla ali, eu falo com o musicoterapeuta, eu falo com a fisioterapeuta, e quando a gente consegue ter esse contato entre profissionais, a gente olha a criança como um ser único, um ser holístico, né? Então, a gente vê a criança completa. A gente não pode pegar o pedacinho da cabeça e dar para fono, o pedacinho... Não dá, a gente precisa olhar a criança de uma forma completa, e aí a gente consegue evoluir a criança mais rápido. Isso é importante. Nossa, doutora, e esse paciente que só tomava leite, ele melhorou, ele apresentou benefícios? Ele apresentou benefícios. Ele foi, aos poucos, a gente foi inserindo coisas que ele poderia gostar. O que é coisas que a criança pode gostar? Doce, né? Então a gente foi inserindo coisas, mas não dá para me inserir granola. Um menino que não come nada, então eu precisava inserir coisas que ele pudesse deixar entrar, né? E aí a gente foi trabalhando com mel, com coisas que tivessem um cheiro mais... pudesse ser agradável, que a gente pudesse contar uma história que levasse essas texturas, enfim. Gelo, que eram coisas geladas, que ia passando por picolé. Então, assim, a gente vai realmente fazendo aproximações. Nem água essa criança bebia. Água. Tinha que ser numa seringa, com muita sem ele querer, né? Era bem complicado. Então, assim, a gente aos poucos vai trazendo, aproximando e mostrando que, assim, tudo é aprendido, né? Todos os comportamentos são aprendidos. Então, a gente precisa parar de dizer assim, é o jeito dele. O jeito dele é assim, né? Ele só é assim. E não é. A gente pode ensinar. Comportamentos são ensinados. A gente pode ensinar ele a gostar de uma comida, a gente pode ensinar a criança a gostar de um brinquedo, a gente pode ensinar uma criança a gostar de uma atividade. Então, a gente precisa ter persistência para a gente conseguir ensinar, né? E a criança aprender e gostar de verdade. Com certeza. Nossa, doutora, muito bacana. Eu nunca pensei que dentro da fono, assim, eu não vou mentir, tivesse até essa questão mesmo dos alimentos. Eu não fazia essa ideia. Eu achava que era uma coisa que ficava ali reservada só no campo ali nutricional e pronto, Não, acabou. não precisa de nada, porque às vezes a nutricionista ela passa a dieta, né? Mas aí ela não tem a parte terapêutica, que é a parte semanal, a parte das sessões, para poder sensibilizar a família e a criança de como esse alimento vai entrar nessa boca. Porque não adianta vir a dieta se a criança não aceita aquela textura, não aceita aquela cor, não aceita aquele cheiro. Então, a gente precisa de uma intervenção terapêutica mesmo, semanal, para poder a gente ir dando certo. Doutora, a gente teve uma dúvida aqui. Seletividade alimentar é um sintoma apenas para quem está dentro do TEA? Não. Seletividade alimentar pode ser apresentada em muitas pessoas, em pessoas que não têm nenhum problema cognitivo, nenhum problema, nenhum atraso de desenvolvimento, e pode ser apenas seletiva. Né? Existem pessoas que são apenas seletivas. Às vezes, até por falta de oportunidade alimentar mesmo. Então, assim, criança não tem muita oportunidade alimentar de coisas diferentes, a família não se alimenta de alimentos, de vários alimentos, a mãe, o pai, e a criança não tem essa oportunidade de novas experiências, e a criança acaba se tornando também uma seletiva, né? Porque ela não teve oportunidades. Pode ser problemas sensoriais, problemas de oportunidade mesmo alimentar. Enfim, tem uma série de questões que a gente precisa avaliar, mas que pessoas fora do espectro também, muitas pessoas, inclusive, apresentam seletividade alimentar, mesmo sem estar dentro do TEA. Gente, a gente vai aí para quase... Na verdade, já estamos em 50 minutos. Daqui a pouco vamos para 1 hora, o nosso limite máximo aqui de bate-papo. Porque senão não grava, né, Michele? Tem que ser antes de 1 hora.
Todas as vezes eu fico muito feliz, muito honrada. Ave Maria, eu sou a que mais aprendo. Eu fico super ansiosa, esperando por vocês que vêm aqui nos abrilhantar com presença, com conhecimento. E, doutora, muito obrigada mesmo, por você ter vindo, pela sua presença, todo o conhecimento que você trouxe aqui para a gente, tá bom? Ó, pessoal, quem quiser seguir a doutora Georgia, @GeorgiaFono, o perfil profissional, né, doutora? Não é assim? Isso mesmo, Georgia Fono. Eu andei já dando uma pesquisada lá, porque todos que vêm eu stalkeio, viu, doutora? Antes de trazer. Pode stalkear. O Rodrigo até ficou surpreso quando ele veio, porque eu não sei o que foi que ele disse, que ele comentou, tem até avaliação. Eu disse, eu sei, eu vi nos stories, aí ele ficou até surpreso. Mas eu acho a gente passa a admirar, passa a ter curiosidade, né, até de participar de forma indireta com o trabalho do profissional, né? Não, eu acho que é importante, sabe, assim, esse espaço, né, que antigamente a gente não tinha, mas que hoje a gente tem esse espaço para dizer o que é, né, o profissional de fonoaudiologia, antigamente ele não era tão reconhecido, as pessoas achavam que era uma coisa a mais, era um esporte, quase um esporte, né, não que o esporte não seja importante, mas assim, não sabia o que era direito, né, e a intervenção fonoaudiológica, tem crianças que precisam de uma intervenção fonoaudiológica para viver, né? Assim, para comer, para deglutir, para, enfim, e para se comunicar. E aí a gente tem esse espaço do Instagram para mostrar, tirar dúvida, tem ali o direct, a gente responde. Sempre que tiver uma dúvida, eu sou super aberta, eu gosto mesmo de falar sobre a minha profissão, sobre como eu posso ajudar. Né? Eu acho que é importante a gente trabalhar com amor para poder a gente conseguir viver no dia a dia, né? Quando a gente trabalha com muito cansaço, com muito ranço, a gente não consegue progredir, né? Então, quando a gente esse espaço eu acho importante para que a gente consiga mesmo transmitir conhecimento, aprender também muito. Eu aprendo todo dia, né? Eu transmito o que eu vou aprendendo, mas eu aprendo todo dia, né? Todo dia. Então, eu também estou super aberta ali no direct, ou me procurar para tirar dúvidas sobre a fonoaudiologia, sobre o autismo, enfim, o que eu puder ajudar, eu estou aberta. Doutora, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu vi que algumas pessoas mandaram mensagens para você, doutora, super lhe elogiando. As amigas, até a minha mãe entrou, eu vi minha mãe entrando. Ai, que bacana. É o fã-clube. Joia, gente, eu vou deixar essa live disponível, né? Porque às vezes a pessoa não pode assistir naquele horário. Algumas pessoas até comentaram isso comigo. Esse horário eu tô no trabalho, né? Não tenho como. Então vai ficar salvo. Para quem quiser assistir depois, tem muito conhecimento aqui que foi passado. Graças a Deus. E em nome da Nobre, mais uma vez, doutora, muito obrigada por sua presença. Tá bom? Muito obrigada, Michelle. Eu que agradeço a oportunidade, né, de mostrar o que a gente está fazendo. Né? Essa parceria a gente pode se perdurar nessa parceria, eu quero contribuir no que eu puder, tá bom? Doutora, aproveitar para formalizar que eu sou louca para ir para algum evento ali do pessoal do CIAD, porque já terceiro profissional que está aqui comigo, acredito que desse mês já vem o quarto. Eu daqui a pouco tô em parceria com todo mundo do CIAD. É isso, vamos para frente, vamos ver se dá certo. Quando tiver os eventos, tem que ter agora um evento essa semana, mas eu acho que você não soube do autismo, né? Teve um congresso, um evento lá que foi aberto ao público, mas sempre fica tendo. E aí a gente fica te dizendo. Vamos marcar a presença. Tá certo. Jorge, um abraço grande, Michelle. Beijo a todos, abraço. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Michelle. Tchau. Tchau.